os números impressionam. A região do Cerrado Mineiro, que abrange 55 municípios do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, tem hoje 200 mil hectares plantados. É responsável pela produção de 5 milhões de sacas de 60 quilos por ano, o que corresponde a 12,7% da produção brasileira de café e 25,4% da produção mineira do grão. Para contar um pouco da história dessa região tão importante para a cafeicultura, viemos a Patrocínio, maior município produtor do país, que tem hoje 68 mil hectares de café irrigados. E é aqui que fica a sede da Federação de Cafeicultores do Cerrado, que registrou nas paredes uma linha do tempo da história. É preciso mesmo conhecer o passado para entender como essa região chegou ao topo da cafeicultura. As primeiras lavouras de café surgiram no Cerrado na década de 70, pelas mãos de agricultores do Paraná e do estado de São Paulo. Mais precisamente por volta de 1975, os primeiros cultivos que foi proveniente basicamente de cafeicultores do Paraná, que tiveram suas lavouras dizimadas por problema de geada, e um pouco também de cafeicultores de São Paulo que tiveram problemas com nematóide. A região, ainda sem muito potencial para a cultura, precisou de um empurrãozinho para se tornar mais atrativa. Foi graças aos programas de incentivo da Embrapa que os primeiros pés de café foram cultivados por aqui. Naquela época existia um projeto que chamava Polo Centro, que era um projeto de incentivo à produção em solos de cerrado, que até então não era comum, né? Não existia praticamente agricultura de cerrado, e através desse projeto, que na época tinha um incentivo muito grande por parte da Embrapa Solos, enfim, Embrapa Cerrado como um todo, que se iniciou a cafeicultura na região do Cerrado Mineiro. Mas não demorou muito para o Cerrado se despontar na cafeicultura mineira. Com clima, solo e topografia ideais, a região precisou apenas desenvolver variedades mais adaptadas. Foi a partir de então que se tornou uma das maiores produtoras do país. Existia uma grande dificuldade na época com relação à fertilização do solo e a correção da acidez do solo também, que isso foi sanado com o tempo, né? Foram desenvolvidas técnicas para poder corrigir a acidez do solo e também a nutrição, e também variedades não adaptáveis, né? Naquela época, a cafeicultura do Brasil basicamente se concentrava no sul de Minas Gerais, no estado de São Paulo e também no Paraná. Então, no Cerrado Mineiro, a gente não tinha variedades adaptadas, que também com o tempo, a gente foi adaptando. Seguindo nessa linha do tempo, são muitas conquistas da região do Cerrado. E hoje a gente tem uma cafeicultura bastante tecnificada, né, com tecnologias para cultivo de excelente produtividade e também de qualidade. E os nossos destaques são esses, né? A questão topográfica, que permite a plena mecanização das colheitas, das lavouras e da colheita principalmente, e também a questão climática, né? A gente tem um clima excelente para a secagem do café. E um dos principais desafios foi se tornar excelência na produção. Para isso, foi preciso investir em tecnologia que, com a ajuda da natureza, fez da região uma produtora de uma bebida única. Esse clima, né, o que a gente chama de fatores edafoclimáticos, né, a condição de clima, de solo, planta, propicia uma bebida única. Quando você tem uma bebida única, uma qualidade que somente dentro desse território é possível você atingir, você pode registrar isso no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e controlar, né, e proteger essa origem. Em 2013, veio a conquista da denominação de origem Região do Cerrado Mineiro. É a única região produtora de café do Brasil que tem esse título e que garante a origem e a autenticidade do café produzido aqui na região. Que é um avanço, hoje é o estágio máximo que uma região pode atingir no Brasil para uma proteção de um território, de um produto. Então foi uma conquista muito grande para a região. O ano passado a gente lançou isso em nível internacional, nos Estados Unidos, num evento da
a principal feira de cafés especiais dos Estados Unidos. E de lá para cá a gente vem trabalhando a promoção da denominação de origem. Conquistas que não seriam possíveis sem as condições ideais para o cultivo do café. Mas a região do Cerrado Mineiro tem muito mais que isso. É berço de pessoas que acreditam na união para crescer. Hoje a federação reúne 8 cooperativas, 8 associações, além de uma fundação para a captação de recursos. São 1.400 produtores que investem em parcerias e em capacitação para se manterem à frente da cafeicultura. É o nível de organização e gestão dos produtores e das cooperativas e associações que fazem parte do Cerrado Mineiro. Então isso propiciou um avanço muito grande na tecnologia, a gestão de custo, né, que a gente tem o apoio do Sebrae. O produtor trata a fazenda como uma empresa, né? Então isso com certeza foi um dos fatores que levaram a região para esse nível de desenvolvimento que ela tem hoje.